No capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versos 5 a 11. Um texto que é conhecido de vocês, o hino cristológico, o hino a Cristo. Filipenses no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos dos 5 a 11, todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos então. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus sobre o estudo dessa manhã. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, com a Tua palavra aberta diante de nós. E o pedido que nós fazemos, Senhor, é o seguinte: nós não temos interesse na opinião do pregador sobre o assunto, nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor prometeu falar conosco através da Tua Escritura, e nós íamos te pedir humildemente, Senhor, cumpra a Tua promessa hoje aqui, na comunidade do Espaço Novo Tempo. Preencha a nossa mente e o nosso coração com as Tuas palavras, com o Teu Santo Espírito, nos faz entender a Tua vontade, é ela que nos interessa. Nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Queridos, o que é identidade? É importante que a gente defina isso no início para que a gente não tenha problema nenhum mais à frente. Se você pegar seu celular e fizer uma breve pesquisa no Google, você vai ser surpreendido pela definição do dicionário Oxford. O dicionário de Oxford, ele diz que identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizar. Se você for mais tecnológico e estiver usando a inteligência artificial e for no ChatGPT e jogar lá o que é identidade, defina para mim, o ChatGPT vai lhe dizer que identidade pessoal refere-se à compreensão individual de quem você é. Isso inclui aspectos como a sua personalidade, os seus valores, as suas crenças, os seus interesses, experiências de vida e autoimagem. Isso é identidade. Com base nessas informações, eu gostaria da permissão de vocês para definir identidade como sendo a forma que o indivíduo enxerga a si mesmo e enxerga o seu lugar no mundo. E na sua identidade residem aspectos como seus princípios, os seus valores, e essas coisas definem a sua forma de agir e de encarar as coisas que estão ao seu redor. Nós concordamos com essa definição? Mas por se tratar de algo complexo de definir e mesmo de identificar, é natural que durante a nossa vida todos nós passemos pelas conhecidas crises de identidade. Inevitavelmente, eventualmente, nós nos perguntamos: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha utilidade? O professor Jonas Madureira, comentando esse assunto da identidade cristã, ele disse que no afã de responder essas perguntas, quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, qual a minha utilidade, no curso da vida as pessoas costumam se lançar pelo menos duas demandas. A primeira dessas demandas
é a de ser aquilo que as outras pessoas desejam que nós sejamos. Por não termos plena consciência de quem nós somos, da nossa própria identidade, nós nos submetemos ao juízo de outras pessoas sobre qual rumo a gente deve seguir. Eu não preciso dizer para vocês que isso é tirânico, é perigoso. É abrir mão da sua autenticidade em nome da identidade de outra pessoa que não você. É vestir uma roupa que não é a sua. Fernando Pessoa, poeta brasileiro, um dos seus mais renomados poemas, e compridos também, chamado Tabacaria, ele estava divagando justamente sobre a falta de identidade. E no momento do seu poema ele diz: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e desmenti, e perdi-me. E ele finaliza dizendo assim: quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Esse mesmo poema ele inicia dizendo: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Queridos, definitivamente viver o que os outros querem que você viva não é um caminho seguro. O fim dessa jornada, no sentido do que os outros desejam para você, é um fim frustrante e solitário. Mas o que parece, todos aqui sabem isso. As pessoas sabem isso. Elas entendem que trilhar o caminho que os outros traçaram para você não é um caminho seguro. Então elas recorrem à segunda demanda, que parece ser a única alternativa possível a esta primeira. Então, antes que a máscara, como diz Fernando Pessoa, colhe ao rosto, elas bradam um grito no sentido da liberdade. Então elas dizem assim: eu vou viver o que eu quero viver, eu vou ser o que eu quero ser, eu vou ouvir o meu coração. E então vem a emancipação, vem a destruição das amarras. E a pessoa inicia uma corrida no sentido da autorrealização. Ela vive em função de si. Acontece, queridos, que este segundo caminho, embora louvado e instigado pela pós-modernidade, ele também é um caminho arriscado. Segundo a Escritura, foi este o compromisso que eu firmei com vocês no início dessa exposição. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Antes de dizer isso, alguns versos antes, Jeremias também disse: maldito o homem que confia no homem. E ele fala homem como gênero, não como sujeito. Ele está se incluindo na equação. Maldito o homem que confia no homem. Portanto, queridos, esse caminho que dá ouvidos ao homem natural, que dá vazão aos impulsos da carne, que vive segundo o seu próprio entendimento, é um caminho que leva à destruição. No fim, deixar de ouvir aos outros para ouvir a si mesmo e fazer disso o seu caminho para a autenticidade, nada mais é do que trocar uma tirania por outra. Pois essa voz que ressoa na sua consciência, embora ela tenha o tom da sua voz, ela é manca. Ela não tem nada significativo para lhe dizer sobre quem você é e sobre o seu lugar no mundo. É por esta razão que eu vim ao Espaço Novo Tempo de João Pessoa, para te dizer que há um terceiro caminho, que é um caminho superior, o caminho da imitação de Cristo Jesus. A carta aos Filipenses, queridos, na qual nós acabamos de ler uma pequena porção, é a carta de um amigo
Para amigos, a igreja de Filipos estava sofrendo forte oposição do governo romano. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos filipenses na expectativa de confortá-los. O que é curioso, porque diferente dos leitores e dos ouvintes em potencial da carta aos filipenses, Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado em Roma. Em condições normais, era Paulo que precisava de conselhos. Era Paulo que precisava de conforto. Mas é aí que está. Paulo parece estar 100% consciente da sua identidade. Paulo parece estar 100% consciente do seu lugar no mundo. Paulo está tão consciente e seguro da sua identidade e do seu lugar no mundo, que ele chega a afirmar que morrer era lucro, que sofrer era um privilégio. E ao se ver sobre este terreno sólido, o apóstolo Paulo se vê na obrigação de recomendar aos filipenses a mesma experiência, o mesmo sentimento. E o caminho ele aponta no primeiro texto lido nesta manhã. Convido você à leitura outra vez, Filipenses 2, no verso 5. O apóstolo Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A minha versão é a NVI. Se a sua versão for a nova versão transformadora, NVT, deve estar atitude também. Mas se a sua versão for a Almeida, qualquer uma das possibilidades de Almeida, a sua Bíblia vai trazer uma outra palavra em lugar de atitude, correto? Sentimento, né? Assim está na sua Bíblia. E embora essas duas traduções sejam possíveis, elas são imprecisas. E elas não comportam todo o sentido da palavra que o apóstolo Paulo disse aos filipenses. E é curioso porque na minha Bíblia tem atitude, na sua Bíblia tem sentimento, e se a gente for parar para pensar, essas coisas não têm nem o mesmo sentido. Ora, sentir e agir são coisas diferentes, você concorda? Uma coisa é tomar uma atitude, outra coisa é ter um sentimento. E o uso dessas palavras pode passar a impressão errada sobre o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando disse para os servos de Cristo terem um sentimento ou atitude de Cristo Jesus. Eu posso dizer, por exemplo, que se Paulo está me recomendando o sentimento de Cristo, esse sentimento ele não precisa alcançar necessariamente as minhas atitudes. Eu posso manter isso no campo da abstração. Eu posso pensar sobre isso, eu posso sentir isso, eu posso não fazer absolutamente nada a respeito disso. Eu também posso dizer o contrário. Eu posso dizer que se Paulo me recomenda a atitude de Cristo, não importa muito o que eu pense sobre aquilo. Posso fazer inclusive aquilo contra a minha vontade. Acontece que a palavra que Paulo utiliza aqui no original grego é a palavra phronesis. E phronesis, queridos, significa literalmente saber fazer. Phronesis é a virtude do pensamento prático, é a sabedoria em movimento, é o sentimento mais a atitude, é o ato consciente e desejado na prática. Isso é phronesis. É a atitude e o sentimento conjugados, é a consciência de que aquela ação é a correta a ser feita. E é a sua realização, a sua execução. Isso é phronesis. Paulo está então recomendando aos filipenses: tenham a phronesis de Cristo Jesus, tenham o sentimento e a atitude de Cristo Jesus. E qual foi a phronesis de Cristo Jesus? Ele continua dizendo, verso 6, acompanhe comigo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, a atitude de Cristo Jesus encontra o seu paradigma em pelo menos duas ações: a submissão de Jesus à vontade do Pai e o seu amor pelas suas criaturas. Várias vezes, quando nós vamos aos Evangelhos, nós somos apresentados a atenção a qual Jesus era submetido, no sentido de abrir mão da sua missão. Vocês lembram daquele episódio lá no deserto da tentação, no começo do Evangelho de Mateus? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é convidado a saltar a via da dor, a não passar pelo sofrimento, em troca de um simples ajoelhar. Ele teria todo o mundo sob o seu domínio, todo o universo na palma da sua mão, se simplesmente se ajoelhasse e adorasse. No Getsemane, Jesus suando grossas gotas de sangue, ele pede que, se possível, o Pai afaste de si o cálice. Algumas horas depois, pendurado na cruz, Jesus é insultado por uma série de homens que olham para ele e dizem assim: se tu és mesmo Filho de Deus, desce da cruz. Acontece que nenhuma dessas 3 vezes o nosso Senhor cedeu, porque Jesus